Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo. Tá? Na aula passada a gente viu a parte teórica da segunda lei de Newton, tá? Explicando justamente que quando um corpo ele está sob a ação de uma força resultante, tá? Ou essa força ela irá atuar variando o módulo da velocidade, tá? Ou então variando a direção da velocidade, ou até mesmo variando as duas coisas, tá certo? Então, no final das contas, o que a segunda lei de Newton ela se encarrega de descrever é o que? Seria o movimento sob a ação de uma determinada força resultante, tá? Onde essa força tem como efeito variar o vetor velocidade, tá bom? Então, bem, nesta aula nós vamos resolver aqui três exemplos, tá? Justamente para a gente ir criando uma certa intuição sobre esse assunto, tá bom? Bem, esse primeiro exemplo aqui eu já respondi ele na aula passada, tá certo? Eu acho que vocês devem lembrar disso aqui. Mas eu vou pegar o resultado dele, tá? Porque no exemplo seguinte, no exemplo 2, a gente vai, tá, fazer uma associação deste exemplo aqui com o próximo, tá bom? Então vamos só relembrar aqui qual é o resultado, qual é a análise desse primeiro exercício. Então, bem, o problema diz assim, ó, a bolinha representada, tá, na figura move-se ao longo da reta R, tá? A reta R é essa reta aqui em vermelho, da esquerda para a direita. Então aqui, ó, desenho os vetores velocidade e força resultante, supondo o movimento, aí item A acelerado, item B retardado, item C uniforme, né? Então aqui, ó, no primeiro caso, o que é que nós temos? Nós temos um movimento acelerado. Então, uma coisa nós sabemos, essa bolinha ela se move para a direita, né? Ela se move para a direita, isso o problema diz, né? Ela se move da direita para a esquerda. Então, com isso, nós já sabemos de cara qual é a direção e o sentido do vetor velocidade, é horizontal para a direita, tá? Bem, como esse movimento, o item A, ele é acelerado, então, naturalmente, a força ela tem que atuar na mesma direção e sentido da velocidade, pois somente assim ela irá variar o módulo dessa velocidade, tá? E como nós sabemos, tá, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, onde o vetor aceleração ele possui a mesma direção e sentido do vetor força resultante. Portanto, ó, o vetor aceleração aqui, tá, neste item A aqui, ele também possui a mesma direção e o sentido da velocidade. Então, quando nós temos isso aqui, ó, velocidade e aceleração com a mesma direção e sentido, é porque nós temos aqui, ó, um movimento acelerado, tá? E por movimento acelerado, nós entendemos que seja um movimento onde o módulo da velocidade, o valor da velocidade, ele aumenta com o passar do tempo, tá certo? Ele aumenta com o passar do tempo, então o módulo de V aumenta. Neste caso aqui, perceba, o item B, ele diz que o movimento ele é retardado, tá? Ou seja, isso aqui vai ser uma desaceleração. A bolinha, nós sabemos que ela se move, bem, da esquerda para a direita, tá? Então, está aqui o movimento dela. O vetor velocidade continua sendo este vetor aqui, ó, horizontal para a direita, tá bom? Como é um movimento retardado, então, ó, a força resultante, ela vai atuar aqui, ó, na horizontal para a esquerda. Isso por quê? Porque a aceleração tem que ser contrária à velocidade, tá certo? Então aqui nós temos um caso onde o vetor velocidade possui mesma direção, mas sentido contrário, tá, ao vetor aceleração. Então nesse caso aqui nós temos um movimento, tá, que ele é retardado, viu? Aqui, ó, temos um movimento que ele é retardado, tá? Movimento aqui, ó, aqui, retardado, movimento retardado, tá bom? Então, por movimento retardado, nós entendemos que é aquele onde o módulo da velocidade diminui, tá? Ou seja, esse V aqui ele vai diminuindo até chegar um momento que ele chega a zero, tá? Se essa aceleração, se essa força ainda persistir, tá, o V ele chega a zero e muda de sentido, aí a bolinha passa a se mover da direita para a esquerda, tá? E no último,
né? O último diz que o movimento é uniforme, né? Bem, por movimento uniforme, nós entendemos que é aquele movimento onde não há variação do módulo da velocidade. Então a bolinha ela está aqui se movendo, né, para a direita, tá certo? Só que, bem, movimento uniforme. Se o movimento é uniforme, então tá, não existe força resultante. Por quê? Porque a aceleração é zero. Tá? A aceleração ela não vai atuar sobre esse movimento. Então aqui nós temos um movimento onde o módulo da velocidade permanece constante. Ou seja, essa velocidade aqui ela não varia. Tá? Ela sempre vai permanecer o mesmo valor. Tá? Se é 10 metros por segundo, essa bolinha ela continua se movendo a 10 metros por segundo. Tá? Então aqui temos um movimento acelerado, um movimento retardado e um movimento uniforme. Pronto, agora vamos pegar um gancho aqui, tá? Vamos utilizar isso aqui de gancho para embasar o próximo exercício. Tá? E aqui entenda, acelerado, o que acontece com a velocidade? Aumenta o módulo da velocidade. Retardado, o que acontece com o módulo da velocidade? Diminui. E uniforme permanece constante. Então, ó, vamos lá. Nesse segundo exercício, nós temos o seguinte. Ó, tá? No exemplo anterior, calcule o módulo da força resultante, supondo que a massa da bolinha seja 2 kg, tá? E que sua velocidade escalar aqui se refere justamente ao módulo, tá? Ao valor da velocidade. Vou colocar aqui ao valor, tá? Velocidade escalar se refere ao valor. Se comporte, tá? Em função do tempo, conforme os gráficos abaixo. Então, bem, esse aqui, tá? É o do item A. Isso aqui é um movimento acelerado. Como é que nós sabemos? É só você olhar para o gráfico. Tá? É só você olhar para o gráfico. Perceba que a velocidade, ó, ela inicia aqui em 10, tá? E com o passar do tempo ela vai aumentando até alcançar 30 metros por segundo. Aqui, ó, em t igual a 5 segundos. Então, daí nós temos que esse movimento aí é um movimento acelerado. Então, o que que o problema o que esse problema 2 quer que a gente faça? Ele quer simplesmente que nós determinemos qual é o valor da força resultante, né? Então, se você lembrar aqui, ó, lá no item A, nós temos lá a nossa bolinha, né, se movendo aqui para a direita, tá? Só que sobre ela atua o quê? Atua uma força resultante, tá? Sobre ela atua uma certa força resultante, que é igual ao que a massa dela vezes a aceleração. Acontece que a massa dessa bolinha, isso aqui para o item A, tá? Nós sabemos que ela é igual a 2 kg. Por quê? Porque esse problema aqui ele diz, ó, massa é igual a 2 kg. E a aceleração dela? Bem, se você observar aqui, ó, esse gráfico aqui da velocidade em função do tempo, tá? Ele nos dá o quê? Ele nos fornece, tá? Ele nos diz como a velocidade varia com o passar do tempo. Não é mesmo? Então, através desse gráfico é possível se determinar a aceleração. Uma vez que, ó, lembre-se que a aceleração é o quê? É ΔV dividido por ΔT. Ou seja, a variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Se você observar aqui, ó, a velocidade ela variou, ó, de 10 até 30, né? Então, ΔV aqui é o que? É o VF menos o VI, né? O VF aqui é 30, tá? Menos o VI, tá? O VI aqui é 10, a velocidade inicial aqui é 10, tá? Então, o ΔV aqui, ó, vai ser igual a simplesmente 20 metros por segundo, tá certo? O ΔT é simplesmente o tempo que essa bolinha gastou, tá? O tempo que foi transcorrido para a velocidade sair de 10 até 30. Se você observar aqui, é simplesmente 5 segundos. Tá? ΔT de cara aqui é 5 segundos. Então aqui, ó, a aceleração vai ser ΔV, que é 20, dividido por ΔT, que é 5. 20 dividido para 5, isso aqui dá igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Pronto, então, ó, sabendo quanto vale, tá? Aqui, ó,
Sabendo quanto vale a aceleração e quanto vale a massa, daí fica fácil de se determinar a força resultante. O módulo da força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, a massa 2 vezes a aceleração 4. Isso aqui dá igual a 8 newtons. Então isso aqui é o que? É o valor da força resultante que atua sobre a nossa bolinha, tá? para que a velocidade dela varie, tá? Mude seguindo esse gráfico do item A, tá bom? Pronto, vamos partir aqui para o item B, tá? No item B, ó, veja só esse gráfico que eu vou passar ele para cima, tá bom? No item B nós temos o que? Nós temos que a velocidade ela parte, se você lembrar do caso lá de cima, né, do exercício do exemplo 1, tá? Nós temos que a bolinha ela tem um movimento retardado, tá? Então ela se move para a direita, tá? Ela se move para a direita, ela tem uma certa velocidade, tá? Ela tem uma velocidade aqui, uma velocidade inicial para a direita, mas no entanto a força, tá? A força resultante é para a esquerda, tá? Isso porque a aceleração é para a esquerda, tá? Porque trata-se de que? Trata-se de um movimento retardado, tá? Então esse aqui é o item B. Pronto. Então aqui o que acontece é que a velocidade da bolinha ela tende a diminuir, tá? Por causa dessa contrariedade aqui, ó, nos sentidos do vetor velocidade e do vetor aceleração, não é? Então, para se determinar a força resultante, que nesse caso você vai seguir a mesma coisa do exemplo anterior, tá? Força resultante é simplesmente o que? Massa vezes a aceleração. A massa nós sabemos que é 2, né? A aceleração nesse caso, tá? Nesse caso vai ser dado por a variação da velocidade dividida aqui, ó, pela variação do tempo, tá? Se você observar a variação da velocidade é isso aqui, ó, é o quanto variou, tá? De 20 até 0, que a velocidade final é 0. Então isso aqui, ó, é o ΔV, que é o VF menos o VI. A velocidade final desse movimento é 0, a velocidade inicial é 20, 0 menos 20, isso aqui dá um ΔV igual a menos 20 metros por segundo. E essa variação aqui, ela ocorreu em um intervalo de tempo, tá? De 5 segundos. Tá? Tudo isso aqui ocorreu em ΔT igual a 5 segundos. Então aqui, o que é que você observa? Você observa o seguinte, ΔV menos 20 dividido para 5, isso aqui dá igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Acontece que esse sinal de menos, ele só quer dizer uma coisa, ele só quer dizer que esse movimento ele é retardado, tá? Ele é retardado, tá bom? Só que a gente vai desprezar esse sinal de menos na hora de calcular o módulo da força, tá? Até porque ele quer saber simplesmente um valor. Então, ó, força resultante, massa vezes aceleração. A massa é 2, a aceleração é 4, isso aqui dá exatamente o mesmo resultado do item anterior, ou seja, 8 newtons. Tá? Isto aqui é o que? É o valor da força resultante que atua sobre essa bolinha, tá? Para poder retardar a sua velocidade de 20 para 0 em 5 segundos, tá bom? Pronto, e neste caso aqui, ó, tá? Nesse último exemplo, o que é que você tem aqui? Você tem um movimento uniforme, né? Você tem um movimento uniforme. Tá bom, deixa eu afastar aqui. Foi demais. Aqui, ó. No item C, nós temos simplesmente um movimento uniforme, né? Que o item C é o caso onde a bolinha, tá? Ela se move, tá? Ela se move para a direita. Tá? Ela possui uma velocidade para a direita, mas nesse caso aqui não tem força resultante, tá? A força resultante é 0 porque a aceleração é 0. Então aqui, ó, a velocidade ela permanece constante, tá? Ela permanece constante. E neste caso, ó, não temos a aceleração. E se não tem aceleração,
a força resultante é zero. Tá? Então aqui de cara a gente já determina que a força resultante ela só pode ser zero. Afinal de contas, se houvesse uma força resultante aqui, essa força ela mudaria a velocidade dessa bolinha, né? O que a gente não observa. Por quê? Porque você olha para esse gráfico aqui, ó, e você percebe que no início do movimento, tá, em t igual a zero, a velocidade era 20, e essa velocidade, tá, se manteve constante até chegar dos 5 segundos. Então não houve nenhuma aceleração, tá? Portanto não houve nenhuma atuação de uma força resultante nesse movimento. Tá bom? Pronto. Então vamos passar aqui para o nosso último exemplo aqui desta aula. Tá? Então para a gente fechar. Então este último exemplo ele diz o seguinte, né? Um objeto de massa igual a 4 kg está em movimento uniforme circular, tá? A 6 metros por segundo, numa circunferência de raio 9 metros. Então, calcula a intensidade da força, calcula a intensidade da resultante das forças que atuam sobre este objeto. Tá? Então, tá aqui, pessoal. Este é o objeto que está se movendo aqui, tá? Nesta trajetória circular, a uma velocidade constante. Como é que nós sabemos que a velocidade é constante? Porque ele diz que o movimento é circular uniforme. Tá? Quando ele fala isso aqui, o movimento circular uniforme, ele só quer dizer uma coisa, que o módulo da velocidade, o valor da velocidade é constante. Nesse caso, é constante e vale 6 metros por segundo. Tá certo? 6 metros por segundo. Então, ó, percebam bem, se o módulo da velocidade é constante, daqui ó, nós já temos que a resultante tangencial é zero. Tá? Por quê? Porque não existe aceleração tangencial. Tá? Na verdade é o contrário. Né? Você parte daqui, ó, como a velocidade é constante, não existe aceleração tangencial. E se não existe aceleração tangencial é porque não existe nenhuma força tangencial que acelera ou desacelera essa partícula, esse objeto. Tá bom? Tá? No entanto, esse objeto ele tem uma trajetória o quê? Ó, circular. Tá? Se ele tem uma trajetória circular, essa direção aqui da velocidade, que é dada por esta seta aqui, ela muda, né? E ela só muda se houver o quê? Se houver uma resultante centrípeta que atua sobre esse movimento. Tá? Então, a única força que atua aqui nesse movimento, tá, é a força centrípeta aqui, ó, na direção do centro, tá, na direção do centro aqui, ó, do centro de curvatura. Tá? Então, a única força resultante que atua sobre essa partícula é a força centrípeta. Tá bom? Então, a força resultante nesse caso é simplesmente a força centrípeta. E nós sabemos que a força centrípeta, né, ela é dada pelo quê? Ela é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R. A massa desse objeto é 4 kg, né, vezes velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado é 6 ao quadrado dividido pelo raio. O raio é 9. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 6 vezes 6, isso aqui vai dar 36, dividido por 9. Né? Nós podemos muito bem dividir aqui ó, o 36 pelo 9, que vai dar 4. Né? Então, vai ficar 4 vezes 4. Então, aqui, ó, força resultante igual a 16 newtons. Tá? Onde essa força resultante aqui é simplesmente a componente centrípeta, que no final das contas é a única força que atua, tá, neste movimento. Isso aqui é a componente centrípeta. Tá? Componente centrípeta do movimento. Ok, pessoal? Então, pois bem, então é isso, tá? Para esta aula, eu queria mostrar somente esses 3 exemplos aqui para vocês. Tá? Eu ainda vou gravar mais um vídeo respondendo apenas uma questão mais elaborada, tá?
Só que esse vídeo ele já vai cair na semana 23.1, tá? Que é justamente para a semana que... uma semana de reposição de um período aí que a gente perdeu. Viu? Então é isso, pessoal. Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima e assistam o próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal.